Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer aqui uma breve análise sobre a CPI das bets e sobre a participação de alguns influencers, que foram chamados para prestar depoimento como testemunha nessa CPI que está tramitando no Senado, certo? Que foi algo que teve bastante repercussão, principalmente o depoimento da influencer Virgínia Fonseca e do Rico Melquiades, certo? A Virgínia Fonseca, ela foi chamada para depor na CPI no dia 13 de maio, agora terça-feira, e o Rico Melquiades foi na quarta-feira, dia 14 de maio. E realmente foi algo que teve bastante repercussão, certo? Inclusive, a própria Virgínia, posteriormente, gravou um outro vídeo debochando, cantando a música, fazendo apologia, alusão ao jogo do Tigrinho, enfim. Então, a gente vai fazer essa breve análise a respeito, tá? Primeiro, explicar para quem não entende bem o que é uma CPI. Certo? A CPI, pessoal, é a abreviação para o que a gente chama de Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instrumento de fiscalização e investigação do Parlamento, ou seja, do Congresso Nacional, certo? Ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E a CPI, ela permite você apurar fatos determinados por um prazo certo. Tá? Ela está prevista, a CPI, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, certo? Que ela pode ser criada por até um terço, por requerimento de um terço dos membros da Câmara ou do Senado. E a CPI, ela é voltada para apurar um fato determinado por um prazo certo, certo? E assim, ela tem os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais e depois as conclusões da CPI, podem e devem ser encaminhadas ao Ministério Público para que o Ministério Público promova as responsabilidades civis e criminais que sejam pertinentes, tá? Então, pessoal, nesse caso, nós temos aqui a CPI das bets, certo? Que como eu falei, é uma CPI que está tramitando no Senado Federal, tá bom? Essa CPI, ela, como eu falei, ela está em andamento, ela foi aberta, ela foi instalada em 12 de novembro de 2024, do ano passado, certo? Ela deveria ter terminado agora no dia 30 de abril, mas ela foi prorrogada para 14 de junho, certo? E qual é o objetivo dessa CPI, pessoal? Ela é uma CPI que ela tem como prazo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Então a gente vê que essa questão das apostas online realmente virou uma febre e ao ponto que chegou, está se tornando até algo que é danoso e preocupante para a própria economia popular. Essa questão da aposta online, então, ela está causando prejuízo à economia, porque ela está drenando, ela está sugando recursos, principalmente de famílias de baixa renda, pessoas que ganham Bolsa Família, que mesmo estando com dívidas, pegam dinheiro ainda para fazer as apostas. Então, assim, eu vi alguns dados muito preocupantes, que até saiu uma matéria no Jornal O Povo, que diz que o número de apostadores no Brasil supera o de investidores em CDBs, fundos e ações. Então, isso mostra que a população brasileira em geral não tem educação financeira, certo? Saiu outra pesquisa que eu vi que tem muita gente, quase 50% da população pensa que bet, que aposta, é um tipo de investimento, o que é um absurdo. Tem gente que acha que apostar é o mesmo que investir. Então isso mostra um total desconhecimento, uma total falta de educação financeira por boa parte da população. E que por isso tem muito mais gente apostando do que gente investindo, certo? E aí, segundo dados da Anbima, mostra que 23 milhões de brasileiros realizaram alguma aposta em 2024, no ano passado. E 47% desse público confessou que realizar aposta mesmo estando com dívidas. Então a gente percebe que a questão das bets é uma questão de prejuízo não só às economias das pessoas, das famílias, mas da economia como um todo. Então, isso o governo deveria já ter adotado medidas mais
ferrenhas de fiscalização, né, de promoção de educação financeira, mas principalmente de fiscalização, certo? Porque isso é uma questão muito séria, certo, pessoal? E assim, para concluir o vídeo, a minha opinião, pessoal, é que principalmente esses ditos influenciadores, que infelizmente só influenciam para o mal, só influenciam para prejudicar os seus seguidores, né? E não enfim, como é o caso aqui das bets, na minha opinião, eles cometem crime de estelionato, né? Que é o famoso artigo 171 do Código Penal. Tibério, né? Que de fato realmente a conduta deles não é só, eles não estão sendo só uma pessoa sem caráter, não estão apenas sendo pessoas antiéticas, eles estão sendo criminosos, esses influenciadores, né? Se a gente vê aqui o artigo 171 do estelionato, que diz: obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É exatamente isso que eles fazem. Por quê? Eles ganham dinheiro, não só fazendo propaganda das casas de apostas, das bets, mas também, inclusive, eles ganham dinheiro em cima do percentual de perda dos seguidores. E quando eles divulgam isso no perfil deles, eles só mostram que eles estão ganhando. Que como aquilo ali não tivesse, né? Eles só mostram como se estivesse ganhando, utilizando uma conta que não é nem real, que chama uma conta demo. Então isso é um estelionato, porque eles estão induzindo as pessoas a erro, né? E ganhando dinheiro, oferecendo vantagem financeira com isso. Então eles são na realidade criminosos, eles são estelionatários. E na minha opinião, para concluir o vídeo e não tornar o vídeo muito longo, porque essa é uma questão muito complexa e demandaria sim uma análise muito mais detalhada, eu entendo que deveria ser proposto no Congresso Nacional um projeto de lei para criar um tipo penal, um tipo criminal específico para esse tipo de conduta, certo? Porque, por exemplo, o caso do estelionato, a gente vê que a pena de reclusão é de 1 a 5 anos. Né? No caso do estelionato, eu entendo que deveria ser criado um crime específico para essa questão de pessoas que se valem das redes sociais, que têm grande volume de seguidores e que induzem esse pessoal a apostar. Né? E deveria ser criado isso, né? E com uma pena com certeza maior do que a pena do estelionato comum, né? Então isso, até onde eu sei, esse tipo de proposta ainda não foi, né? Esse projeto não foi proposto no Congresso Nacional, mas deveria ser de criar um tipo penal, um crime específico para esses influenciadores pilantras que ficam induzindo as pessoas a erro, principalmente as pessoas pobres que tiram dinheiro às vezes do alimento para nessa questão de vício em aposta. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Valeu, um abraço.